Ainda dá para você acumular um Ethereum? Sim, ainda dá tempo. Porque quando nós olhamos para Bitcoin, por exemplo, é muito difícil alguém consiga hoje ter um Bitcoin inteiro. Afinal de contas, são mais de 250 mil reais um Bitcoin. Já quando nós pensamos aqui em Ethereum, você consegue aí com pouco mais de 13 mil reais ainda comprar um Ethereum. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o porquê que eu tô tão otimista com Ethereum para 2024. Afinal de contas, o Bitcoin andou super bem ano passado, mais de 150%, o Ethereum andou bem, mas menos que 100%, e tem muitos gatilhos aqui que podem fazer o Ethereum andar, e justamente a ideia é compartilhar isso aqui com vocês. E claro, se curte todo o conteúdo que eu trago aqui toda semana, já aproveita para se inscrever no canal, para deixar o seu like, porque a ideia é sempre agregar muito valor por aqui. E bora ao que interessa. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos importantes que me fazem aí investir mais em Ethereum. Um deles é justamente a questão de preço, né? Um preço mais atrativo do que o próprio Bitcoin. Ele não é finito como o Bitcoin, né? Que tem ali 21 milhões de unidades, mas quando você olha aqui para o Ultrasound Money, dá para ver a questão do supply, né? A quantidade de Ethers disponíveis hoje em mercado, que é de 120 milhões de Ethers. Só que diferente do Bitcoin, cara, 210 mil blocos, que dá aproximadamente 4 anos, tem ali o seu halving, que diminui a emissão pela metade. No Ethereum você tem ali a questão do Ultrasound Money, né? Que é justamente a atualização que teve nele para Proof of Stake. E você tem hoje aí um cenário deflacionário para Ethereum, né? Ó, desde que aconteceu ali o demerge, há 519 dias atrás, a quantidade de Ethers diminuiu em 0,2, tá? Quer dizer que Ethers estão deixando de ser emitidos? Não, eles são emitidos para pagar os mineradores, né? A taxa de emissão hoje de novos Ethers estão na faixa de 733 mil por ano, só que a queima está na ordem de 985 mil, ou seja, está queimando mais Ethers do que emitindo, ou seja, está diminuindo o supply ao longo do tempo, o que é super interessante. Então é o segundo maior projeto cripto que nós temos aí no mercado, que ele está diminuindo essa quantidade ao longo do tempo, porque quanto mais tem a utilização da rede, do ecossistema, mais tem a queima de tokens Ethers, o que é super interessante. E aí, além disso, você tem alguns pontos aqui que eu quero tratar com vocês. Primeiro aqui, a quantidade total de Ethers nas corretoras. Aqui em preto nós temos a cotação do Ether e aqui em azul nós temos a quantidade de Ethers disponíveis nas corretoras. Então a gente está falando que a gente tem menos de 15 milhões de Ethers disponíveis nas corretoras. Isso dá aproximadamente 10% de todos os possíveis Ethers. Então tá diminuindo, né? Ó, tinha ali em setembro de 2022 quase 30 milhões e agora a gente está com menos da metade disso e diminuindo, justamente porque a gente tem um movimento aqui, ó, que na linha azul mostra a quantidade de Ethers que estão travados dentro de plataformas. Dentro de plataformas para você ser um validador como a Lido Finance, que eu trouxe vídeo já aqui para vocês, para você fazer piscinas de liquidez, para você fazer o próprio restaking. Então, olha isso daqui, né? Mais de 35% dos Ethereums estão dentro dessas plataformas. Isso mostra que as pessoas elas estão pensando no Ether para um prazo maior. E quanto mais Ethers estão travados nas plataformas, menos tende a ter uma pressão vendedora no ativo, porque as pessoas que travam ali nas plataformas não têm um interesse de curto prazo para vender rápido. Então isso é super interessante. Até mesmo quando a gente vai aqui em sites como o DeFi Llama, que nos traz informações aí do DeFi, da quantidade de grana que tem dentro do DeFi, né? 71 bilhões agora. A gente pode vir aqui, ó, para EngieLayer, a parte de restaking, tem 7 bilhões de dólares. E isso é basicamente Ethereum que as pessoas colocaram aqui dentro da plataforma. Então assim, cada vez mais as pessoas estão utilizando o Ethereum ali, seja na Lido para liquid staking, seja na Aave para você emprestar e tomar emprestado, seja na EngieLayer para você fazer o restaking, seja na Uniswap para você prover liquidez. Então tem muita utilidade aí. E quanto mais transações tem dentro do ecossistema Ethereum, mais taxas são geradas. Dá uma olhada. Ethereum está gerando no último dia uma média de 12 milhões de dólares em taxas. Isso é muita coisa. Olha a Uniswap onde está, olha o Bitcoin onde está. Não tem nada que seja tão rentável hoje no mercado que gere tantas taxas como o Ethereum. Beleza? E aí, você tem aqui uma quantidade de Ethers diminuindo na corretora. Você tem uma quantidade de Ethers travados nos dApps, ainda maior. Aí você vem aqui, ó, para isso daqui. Franklin Templeton files an application with the SEC to launch a spot Ethereum ETF.
Ou seja, nós já tivemos o ETF de Bitcoin aprovado no início de janeiro. E isso fez movimentar o Bitcoin da casa dos $40 mil para cima dos 50. Só que o ETF de Ethereum ainda não foi aprovado. Tem aqui, ó, o deadline de todas as empresas que solicitaram, né? Ainda não está atualizado aqui com a Franklin Templeton, mas ao todo são 8 empresas. E o deadline deles, o prazo final, está em 100 dias. Então você tem um precedente que é o ETF do Bitcoin que já foi aprovado. Então as chances do ETF de Ethereum ser aprovado é gigante. E aí isso é mais uma forma de capital institucional entrar para dentro do Ethereum. E aí você tem aqui, ó, esse gráfico, né, que é o ETH-BTC, que é quando você compara o Ethereum versus Bitcoin. Quando você olha para esse gráfico aqui, ó, dá para ver que, poxa, ali de 2022, 2023, o Bitcoin foi mais forte que Ethereum. Por isso que o gráfico está caindo, porque Ethereum foi perdendo valor frente ao Bitcoin. Só que quando nós temos ali uma alt season, quando a gente tem um cenário de mais alta do mercado, geralmente, ó, o Ether anda mais forte do que o Bitcoin. Então a gente está numa iminência agora de justamente o Ether conseguir se fortalecer frente ao Bitcoin. Porque quando nós olhamos aqui para preço, dá uma olhada. Ether aqui, quando eu gravo esse vídeo, está na casa dos $2.780, tá? Quando a gente pega aqui, ó, e olha para o topo que ele atingiu lá em novembro de 2021, que foi ali os $4.800 em relação ao preço atual, a gente está falando que tem um espaço para subir aqui, ó, de 73%. Então, do preço atual para o Ether voltar para a máxima histórica de novembro de 21, 73%. Já quando a gente vem aqui para Bitcoin, Bitcoin está na casa dos $52 mil e a máxima foi nos 69. Quando a gente clica aqui, ó, para ver quanto tem de espaço, 32, 33%. Ou seja, Ether tem mais que o dobro de espaço para crescer do que o próprio Bitcoin, e o Bitcoin já teve os gatilhos ali de ETF acontecendo. E ainda tem coisas para acontecer ali para o Ethereum. Tem ETF para ser aprovado, tem atualizações para acontecerem aí nos próximos meses, e tudo isso tende a destravar bastante valor. Além do mais, a própria indústria aquecendo o cripto, né, favorece muito o Ether, porque ele gera muitas taxas. Então assim, galera, ainda dá tempo de você acumular um Ethereum inteiro. Comprar um Ethereum, R$13.800, se cabe na sua estratégia de investimentos, considere, vá se expondo de uma forma gradual, mas eu particularmente estou me expondo, dentre tudo que nós temos na indústria cripto, mais em Ethereum hoje, justamente por acreditar que Bitcoin continua sendo bom, não vou vender, mas novos aportes estou direcionando para o ecossistema Ethereum, porque eu acredito fortemente que ele pode andar bem. Só que assim, se Ether anda, outros projetos relacionados a eles podem andar também, que eu chamo de beta players, ou seja, se Ether anda, plataformas que utilizam ali o seu ecossistema, como a Lido Finance, que eu já trouxe aqui vídeos para vocês, pode se beneficiar ainda mais. Se querem que eu traga um vídeo sobre isso, me deixe saber aqui embaixo nos comentários, porque eu posso trazer, vai ser bem legal, e me deixe saber. Estão acumulando Ethereum aí? Está sendo de fato um dos projetos que vocês mais acreditam para 2024? Se não é Ethereum, qual é? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto!